Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para a aula número 2, sobre o assunto por que orar. E como eu disse na aula passada, nós vamos começar essa série de estudos falando sobre o que a ciência diz sobre os efeitos da oração no cérebro humano e, por consequência, no seu corpo. Antes de entrarmos nas questões bíblicas, nós vamos ver que a própria ciência comprova a eficácia do cristão e da cristã que ora e os seus benefícios para a sua própria vida, não é? Então, nesse primeiro momento, vamos ver o que pessoas, pesquisadores, cientistas estudaram sobre a neurociência da oração. Não é? O próprio mundo mostrando a importância de ter comunhão com Deus. E nós sabemos que a comunhão com Deus, um dos principais pontos, chama-se oração. Amém? Então vamos lá. Eu dividi em 3 tópicos, né? E nós vamos estudar isso aí em 3 aulas, rapidamente, ok? Deus te abençoe. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Boston, nos Estados Unidos. Vamos lá, vamos colocar o PowerPoint. Ok. Por que orar? Você já um dia parou e pensou assim: o que acontece com o meu cérebro quando eu estou orando? Não é? Então, é mais ou menos isso que eu quero passar aqui para você. Mas, cientificamente, o que acontece com o seu cérebro quando você ora? Não desprezando o lado espiritual, que depois nós vamos ver, e a importância na vida do cristão sobre a oração. Essa é a aula, tá? Número 2. E vamos estudar isso aí, a neurociência da oração. Aí o nosso cérebro. Então tá aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é dividido em 6 partes principais. A oração, ou o efeito da oração no cérebro humano, ela vai ter um efeito em 2 partes, efeitos, né, maiores, no lobo frontal e no lobo parietal, certo? É onde ela atua, é onde existe a comunicação com Deus. E é o que nós vamos ver. Vamos lá. Aquilo que eu comecei lá no início. Você já se perguntou como a oração afeta o nosso cérebro? A neurociência, ela tem algumas respostas fascinantes sobre a influência no nosso órgão mais complexo. O homem estuda as questões do cérebro e ainda existem segredos que ali estão guardados. Por quê? Porque quando Deus fez o homem, né, ele formou o seu cérebro. E o cérebro é a razão. Então, a razão é a comunicação de Deus. O cérebro seria, né, para Deus, né, com relação ao homem, onde a sua comunicação se dá por completa. Né? É a ciência explicando o poder de Deus que está no nosso cérebro. É Deus no nosso cérebro. É o ponto de Deus em nós. Nós vamos ver isso. Então, o ponto de Deus em nós se dá no cérebro, falando sobre a oração. Por quê? Porque eu tenho que estar
com o meu órgão, o cérebro, funcionando 100% para me comunicar, seja com a humanidade, seja para entender as coisas, seja para ter os movimentos do corpo, mas, principalmente, eu preciso ter o cérebro, e aí a gente sempre fala de saúde mental, em equilíbrio, para que nós possamos ter uma comunicação com o nosso Deus e ele ter uma comunicação conosco. Lembra lá a primeira aula, Mateus 6:6? Eu me comunico com Deus que está em secreto e Deus me responde que também está em secreto. Não é? Então, veja bem, o que a ciência decifrou? Quando oramos, várias áreas do cérebro se iluminam, né? O córtex pré-frontal, vou voltar um aqui para vocês verem o que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal está aí, ó, esse lobo frontal. Tá? Ele é associado ao pensamento e raciocínio. E é uma das regiões mais ativas do nosso cérebro, porque nós estamos fazendo isso segundo a segundo, milésimos de segundo a milésimos de segundo, usando o nosso pensamento e raciocínio. É isso que eu estou fazendo aqui, falando com você. Não é? Então, pela ciência, isso sugere que a oração envolve processos cognitivos complexos. Não é? Ah, então orar é difícil? Não, é porque há muitas ligações, né? Os neurônios, a parte frontal do pensamento e raciocínio, ela está funcionando num ritmo diferente quando eu entro em oração. Né? A oração muitas vezes envolve foco e concentração, não é? Então isso exige uma parte do córtex do pré-frontal, que é o lobo frontal, uma parte em que ele vai ter uma atividade maior. Isso pode aprimorar, né, a nossa capacidade de direcionar a nossa atenção e nos concentrar em tarefas importantes. Então, veja bem, a oração não é simplesmente, Senhor, obrigado, não. A oração, além de ser importante espiritualmente, ela é importante para a cognitividade, quer dizer, as relações cerebrais. Porque é o versículo, fecha a porta do teu quarto, ora teu Deus que está em secreto, e o teu Deus que está em secreto, ele te recompensará. Veja bem a questão que envolve o foco e a concentração no momento em que eu estou orando e falando ao meu Deus. A ciência mostra isso. Durante a oração, nosso cérebro libera endorfina e dopamina. Irmãos, são neurotransmissores ligados ao prazer e ao bem-estar. Então, quando nós oramos, isso cria uma sensação de paz e felicidade. É por isso que, às vezes, quando oramos, nós sentimos aquela paz, aquela tranquilidade. É porque o nosso corpo está produzindo esses dois hormônios, que é a endorfina e a dopamina. Não é? É por isso que, às vezes, a gente chora, a gente agradece, a gente entende o poder de Deus quando estamos orando. Os céus parece que está dentro do ambiente em que nós estamos orando. Estamos colocando todo o nosso íntimo sentimento para Deus. E olha o bem que não apenas faz bem à oração, mas faz bem ao corpo. A produção da endorfina e dopamina, isso é bom para o corpo humano. São hormônios essenciais. Não é? A oração também ela está associada à diminuição da atividade da amígdala. A amígdala, quando ela está numa atividade muito louca, né,
ela é uma região que é relacionada ao estresse e ansiedade. Então, às vezes, é por isso que no estresse e na ansiedade você não consegue, às vezes, pronunciar palavras, você não consegue falar, você fica rouco, as palavras não saem, porque às vezes as amígdalas, né, que são duas glândulas que nós temos aqui na região aqui do pescoço, às vezes elas incham, e isso impede, às vezes, a fala, ou afeta a fala. Então, quando nós estamos orando a um órgão do nosso corpo, que é a amígdala, que ela se acalma, não há estresse, não há ansiedade. Então, nós vemos que a oração é feita num momento de calma e paz. Ela produz a calma e a paz. A oração produz endorfina e dopamina, que traz, né, aquele prazer e bem-estar de saber que estamos orando a Deus e que o nosso Deus, que está em secreto, ele está ouvindo e nos respondendo. É a calma, é a tranquilidade, é a paz. Isso é a ciência que está dizendo, irmãos. Não é a Bíblia ainda. Isso o próprio homem provando a importância da oração na vida do cristão. Né? Então, é isso que eu escrevo aí, ó. Isso pode explicar porque muitas pessoas se sentem mais calmas após a oração. Né? Depois que você sai da oração, você se sente calmo. Às vezes o mundo tá caindo ao seu redor. Não é que os problemas foram embora. Não é que você ainda tem a solução, mas a oração te trouxe a paz, te trouxe a calma, não é? A prática regular da oração pode ainda aumentar a atividade no córtex, né? Tanto o pré-frontal como o parietal, né? E essa prática regular da oração, do falar com Deus, ela está associada à empatia e à compaixão. Então, aquele cristão que ora, não é? Que tem o seu momento de devocional e de oração, elas se tornam mais sensíveis às necessidades dos outros. Irmãos, a ciência está falando isso, mas a Bíblia prova. A Bíblia diz. Quantos textos nós poderíamos citar sobre a calma, sobre a empatia, sobre as pessoas serem mais sensíveis quando tem a prática da oração? Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Por quê? Porque isso vão produzir crentes produtivos. Parece que é redundante, né? Produtivo é produzir crentes produtivos espiritualmente, entendendo a situação em que ele se encontra e que as pessoas se encontram e como se necessita da empatia, se colocar no lugar do outro e da compaixão. Isso torna as pessoas mais sensíveis às necessidades dos outros. Isso não é uma questão. A Bíblia diz assim que a fé sem obras é morta. Aí eu acrescento, olha, a fé, ela puxa para a oração. E a fé puxando para a oração, ela traz uma questão que se chama compaixão e empatia. E isso torna-se mais sensível às necessidades dos outros. Então você entende melhor aquilo que o outro irmão, a outra irmã ou outras pessoas estão passando ou precisando.
né, devido justamente a essa questão da prática regular. E o que ela produz no cérebro. Vale a pena destacar aqui que a oração pode diminuir a atividade do córtex parietal. O córtex parietal, né, aquilo que eu disse, são as duas partes que nós vamos trabalhar mais, nessa questão da neurociência, né? O parietal está ligado à nossa percepção de separação entre o eu e os outros. Então, isso pode levar a uma sensação de união e conectividade com algo maior. Quer dizer, eu não sou egoísta. E é produzido no lobo parietal esse desejo de sermos nós, falando como igreja de Cristo. E esse desejo que é produzido no nosso cérebro, do lobo parietal, através da oração regular, nos traz uma sensação de união e conectividade com algo maior. O que é esse algo maior? A Bíblia diz: um só rebanho, um só pastor. A Bíblia sempre pede o quê? Que sejamos um só corpo. Vocês entenderam essa conectividade e união? Que a oração, aquele que tem a prática da oração, ele desenvolve isso na sua vida, mas ele desenvolve isso e a ciência está explicando que, olha, isso é produzido no seu cérebro. E você, produzindo isso no seu cérebro, você terá não apenas momentos especiais de oração, momentos de intimidade com Deus, mas você terá uma dimensão muito maior, que é o relacionamento interpessoal cristão, que traz a união e a conectividade de trabalhar para Deus. Está vendo essa ligação entre ciência e Bíblia? Bênção, irmão. Bênção. Não é? Na próxima aula, nós vamos continuar e vamos ver mais algumas coisas sobre essa questão, né, do que é a efetividade da oração no nosso cérebro e como isso influencia a nossa vida cristã. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.